faremos uma apresentação de um processo de purificação de material sólido através da rexalização. Esse é um método muito utilizado, né? Toda a síntese ela produz substâncias de interesse para o pesquisador e outras que não lhe interessam, né? Em quantidades menores. E essas substâncias devem ser eliminadas. E um dos métodos de eliminação dessas substâncias, quando são sólidas, é o processo chamado de rexalização. Nesse método, o material sólido ele é dissolvido num solvente, né, numa determinada condição, no caso a quente, e num processo de resfriamento posterior, ele volta ao estado de cristal. Daí o nome de rexalização. É um método em que você depende da condição do solvente especial, ou seja, o solvente deve ter um comportamento, né, específico, ou seja, o solvente para ser utilizado na rexalização deve não dissolver a substância a frio e dissolvê-la a quente. Essa é a condição da rexalização. Faremos então, como experimento, a purificação da acetanilida. Esse material, né, que é um sólido, vai ser testado o solvente, porque nós temos duas opções de escolha do solvente. Ou na literatura, quando já se conhece o solvente ideal, ou mistura de solventes, ou então por experimentos, né? Faremos testes para verificar qual o solvente que cumpre a necessidade que precisamos dele, ou seja, que não dissolve a substância a frio, que dissolva a quente. Faremos então, né, testes com 3 solventes: o etanol, a acetona e a água com essa substância. Como é um teste, pegaremos uma pequena quantidade dessa amostra em cada tubo, né, de ensaio, para fazermos o teste desses solventes. O primeiro passo seria fazer o teste a frio. Colocaremos, né, um solvente, né, a frio em cada um desses recipientes e verificaremos se esse solvente vai dissolver essa substância, no caso a acetanilida, a frio. O etanol é o primeiro a ser testado. Foi colocado. E vamos observar se essa substância dissolve, né, ou esse solvente dissolve a nossa substância a frio. Como podemos observar no tubo de ensaio, nas paredes não se encontra nenhum sólido, né, indicando que esse solvente dissolve minha substância, no caso a acetanilida, a frio. Esse solvente, portanto, não é um solvente que nos permite purificar a acetanilida. Vamos testar um segundo solvente, no caso a acetona. Verificamos que, da mesma forma que no etanol, né, as paredes do tubo não se encontra nenhum sólido, indicando que esse solvente, no caso a acetona, também é um solvente que não me será útil para a rexalização desse material. E por fim, utilizaremos a água, no caso a água destilada, já que queremos que a nossa amostra seja o mais pura possível. Como observamos, não importa aqui a quantidade de solvente que eu use, né? Eu vou observar nas paredes do tubo que os cristais continuam intactos. Bom, nesse caso, esse solvente, ele está sendo, né, por enquanto, útil para me purificar esse material, ou seja, está cumprindo, né, a exigência desse solvente para rexalização, que qual seja, esse solvente não dissolve a substância a frio. Bom, falta então verificarmos a segunda propriedade desse solvente com relação à acetanilida, que seria dissolver essa substância a quente. Bom, como é o caso, estamos lidando com a água, né, e que não é um material inflamável, podemos fazer esse aquecimento numa chama, no bico de Bunsen, por exemplo. No caso, né, se fôssemos, né, se caso o álcool, né, o etanol ou a acetona não solubilizasse essa minha amostra a frio e fosse necessário aquecê-la, eu não poderia fazê-la em uma chama, teria que levar um banho-maria
por causa da inflamabilidade do solvente. Então, para fazermos o teste, vamos testar agora, né, vamos verificar se essa amostra, né, pode ser solúvel nesse solvente a água a quente. Portanto, vamos aquecê-lo. Continuando o experimento, verificaremos agora se esse solvente vai solubilizar essa amostra, ou no caso a acetanilida, a quente. Podemos aquecer na chama por ser a água o solvente. Como podemos observar, a amostra está sendo solubilizada a quente, cumprindo, portanto, as condições necessárias para esse solvente, no caso a água, ser utilizado para a cristalização da acetanilida. Existem alguns solventes que não solubilizam nem a frio, nem a quente. Seria o caso do tolueno, por exemplo. O tolueno, no caso da acetanilida, torna-se insolúvel a frio quanto a quente. A amostra funde, mas não se mistura, não torna sua mistura única com o solvente tolueno. Dessa forma, podemos concluir que a água é o solvente ideal para ser utilizado no processo de recristalização da acetanilida. Sabendo disso, podemos agora pegar a quantidade de toda a amostra necessária para a purificação. Feitos os testes, esse material pode todo ser recuperado novamente, bastando apenas a evaporação do solvente aqui adicionado. Sabendo o solvente correto para ser utilizado na recristalização, procederemos agora à recristalização de todo o material que necessitamos de purificar. Faremos então, a adição de uma quantidade dessa substância, no caso a acetanilida, com o solvente água, utilizamos uma quantidade razoável desse material para fazermos a recristalização. Adicionaremos água, e procederemos ao aquecimento dessa mistura. Bom, quais condições agora temos que nos preocupar? Sabemos que esse solvente não dissolve a substância a frio. Quando aquecida, toda a minha acetanilida será dissolubilizada. É necessário fazer uma filtração dessa mistura sem que essa solução esfrie. Caso contrário, eu perderei cristais da minha acetanilida. Então é necessário fazer uma filtração rápida, para que o meu material, a minha solução, a acetanilida dissolvida com a água, não se resfrie. Para isso, utilizaremos um sistema de filtração a vácuo, constando de um funil de Buchner, um quitazato, cujo objetivo é acelerar o processo de filtração. Outra situação que devemos nos preocupar é quanto ao equipamento de filtração. Ele se encontra frio, podendo então, no contato da solução aquecida com a superfície fria do funil, promover uma cristalização da acetanilida e perda de material. Portanto, é necessário que esse material esteja pré-aquecido. Isso pode ser feito de duas maneiras. Podemos, antes da filtração, colocar esses equipamentos, funil de Buchner e quitazato, numa estufa e retirá-lo no momento da filtração, ou uma outra forma mais simples seria adicionar ou passar no sistema um pouco do solvente que eu estou utilizando, no caso a água pura, apenas com a intenção de aquecer o sistema. Então essa água ou esse solvente pré-aquecido será passado pelo sistema apenas com o objetivo de aquecê-lo. Outra preocupação que se deve ter é com esse material ou esse solvente que foi utilizado para aquecer o sistema. Bom, o nosso problema todo é ter excesso de solvente. Então essa quantidade de solvente utilizado no pré-aquecimento deve ser retirado do sistema de filtração para não aumentarmos
a quantidade de solvente em relação à amostra. Bom, para isso, faremos o quê? Faremos um teste de quantidade suficiente, adicionaremos água até conseguirmos a solubilização total. Qual o ponto limite de aquecimento? O ponto limite é o ponto de ebulição do solvente. Ou seja, a partir da ebulição do solvente, eu estou perdendo o solvente, né? Ele não está mais fazendo nenhuma solubilização. O que deveria ser dissolvido já foi dissolvido. Então a gente aquece a mistura até o ponto de ebulição desse solvente. Bom, outra preocupação que temos que ter é com relação ao papel de filtro que é utilizado na filtragem, no funil de Buchner. Esse papel de filtro deve ser recortado de maneira que ele cubra todos os orifícios do funil, mas que não suba pelas paredes do funil. Nesse caso, se houver, né, papel subindo pela parede do funil, pode acontecer de nessa filtração a minha solução não atravessar o papel, mas passar entre o papel de filtro e a superfície do funil. Dessa forma, perderíamos material. Então, o ideal será você que corte esse papel de forma que ele fique solto dentro do sistema de filtração, desde que tape os orifícios. Com a passagem do solvente pré-aquecido, para aquecer o sistema, também vai nos ajudar a aderir na superfície do funil esse papel de filtro. Bom, feito a solubilização total, solubilizado todo o material, faremos a filtração rápida, a vácuo. Algumas vezes, você obstruindo a superfície do funil, você acelera o processo de sucção para acelerar a filtração. Nosso objetivo, repetindo, é manter a solução aquecida e não deixar que substâncias cristalizem antes da primeira filtração. Bom, o que poderemos ocorrer depois desse tempo, né? Esse tempo todo vai demorar de acordo com o grau de solubilidade da substância naquele solvente, e vou proceder então a uma filtração. Como que seria feita? Abre-se a torneira, temos a sucção, vou passar um pouco do solvente pré-aquecido, o sistema será, portanto, aquecido. Como disse anteriormente, esse solvente pré-aquecido foi utilizado apenas para aquecer o sistema. Deve ser retirado. E agora sim, procederemos à filtração da minha solução de solvente, mais a substância na qual eu estou pretendendo purificar. Novamente, a filtração deve ser feita o mais rápido possível para evitar que a solução esfrie. Bom, como a solução já foi aquecida, a substância já dissolveu completamente, é hora de fazermos a filtração o mais rápido possível, sem deixar que a solução esfrie. Feita a filtração, vamos recolher o material filtrado por outro recipiente, no caso um becker, para evitar que a cristalização ocorra dentro do quitazato, que será difícil retirar parte dos cristais que estão na superfície do quitazato. Então faremos um resfriamento num outro recipiente, num outro becker.
Bom, nesse momento, né, é que poderemos ter algum problema. Se colocarmos solvente em excesso, pode dificultar a cristalização. Medidas podem ser feitas para evitar que haja adicionamento de excesso de solvente. Mas no caso que houver excesso de solvente, 2 procedimentos podem ser usados. Adicionar cristais de acetanilida pura para diminuir a relação solvente-soluto. Ou até um autoaquecimento com o intuito de evaporar o excesso de solvente e assim obtermos os cristais. Depois é só guardar a solução resfriar e algumas vezes deixamos no freezer ou de um dia para o outro para obter o máximo possível de cristais e recuperarmos todo o material que a gente colocou inicialmente. Depois de resfriado, nossa solução estaria dessa forma, como foi feita com outra amostra. Bom, nesse momento já tenho os cristais novamente da minha acetanilida, não há necessidade de fazer a filtração rápida, porque a solução já se encontra resfriada. Filtraremos apenas para separar os cristais do solvente utilizado. Bom, é fundamental então que façamos a troca do papel de filtro, né, visto que algumas partículas sólidas, né, presentes na minha mistura podem estar aderidas ao papel de filtro. Procederei então à lavagem do funil. A troca do papel de filtro. E uma segunda e última filtração para separar os cristais da acetanilida devidamente purificados. Como podemos observar, temos diante de nós os cristais da minha acetanilida, agora devidamente purificados, mas ainda contendo umidade correspondente ao solvente, no caso a água. A etapa seguinte seria colocarmos o sistema de secante, como de secador, por exemplo, para eliminarmos qualquer contaminação com água ou outro solvente. Bom, essa é a primeira etapa. Esse material, estando já purificado, será testada o grau de pureza dessa substância através do seu ponto de fusão, que será o nosso próximo experimento. Através do ponto de fusão poderemos verificar se o processo de cristalização foi eficiente ou não. Caso não seja, teremos que repetir todo o processo. Daí a importância de aguardar que a solução resfrie para obter novamente todos os cristais inicialmente adicionados à mistura, porque é necessário algumas vezes, né, você repetir o experimento. Dessa forma, temos um processo de purificação de material sólido, chamado-se de recristalização.